Olá, tudo bem? No vídeo passado, nós abordamos sobre os princípios de treinamento esportivo. Falamos sobre individualidade biológica, sobre adaptação e falamos também sobre sobrecarga. Hoje nós vamos falar sobre três princípios diferentes. O princípio da interdependência volume-intensidade, o princípio da continuidade e o princípio da especificidade. Neste princípio que estamos vendo aqui, interdependência volume-intensidade, ele quer dizer o seguinte, que volume é a quantidade, ou seja, a carga de trabalho que eu faço. Então ele expressa, por exemplo, os quilômetros que eu percorro por dia fazendo um treinamento, as repetições que eu faço de um determinado exercício. Então isso eu chamo de volume. O que seria a intensidade? A intensidade é a qualidade que eu faço esse exercício. Então, se eu vou fazer esse exercício de maneira rápida, se eu vou fazer esse exercício de maneira lenta, se eu vou fazer esse exercício com a carga moderada ou alta, então isso eu chamo de intensidade. E eles são interligados. Se eu aumentar no meu volume de treino, eu tenho que diminuir a intensidade com que eu faço esse exercício. Por exemplo, se eu estou na academia e eu vou fazer um exercício em que eu pego 50 quilos, então eu tenho que fazer esse exercício com a intensidade um pouco baixa. Por quê? Porque eu tenho um volume muito grande, que é a quantidade que eu faço. Se, por exemplo, eu tiver num exercício em que a carga de trabalho ela seja pequena, aí sim eu aumento a intensidade. Então, se a gente for analisar, quanto mais eu tiver próximo de resistência muscular localizada, flexibilidade e resistência anaeróbica, quando eu estiver ligado a esses fatores no treinamento, eu vou dar mais importância ao volume, ou seja, a quantidade. Ou seja, são as repetições e a carga de trabalho. Quando eu estiver ligado a exercícios que estejam mais voltados para ritmo, força e velocidade, eu vou dar ênfase na intensidade ao invés de volume, certo? Aqui é o princípio de continuidade. Como o nome já diz, o treinamento ele só vai trazer resultado se você der continuidade naquilo que está fazendo. Não adianta, por exemplo, eu fazer uma caminhada hoje e passar 5 dias, 10 dias sem fazer uma caminhada e esperar resultado, porque não vai ter. Isso é óbvio. Então, o princípio da continuidade, ele quer dizer o quê? Que para determinados tipos de treinamento, existe um tempo que eu tenho que continuar treinando para que eu gere adaptações. E eu vou chamar esse tempo de microciclos. Microciclos são o quê? Semanas. Então, por exemplo, é necessário o mínimo possível de preparação para que eu comece a dar resultado. Como a gente pode ver aí na tabelinha, resistência aeróbica, 10 semanas, 10 microciclos. Resistência anaeróbica, 7 microciclos, ou seja, 7 semanas. Velocidade de movimento, 16 microciclos. Força dinâmica, 12 microciclos. Força estática, 8 microciclos. Força explosiva, 8 microciclos. Resistência muscular localizada, 8 microciclos. Flexibilidade, 16 microciclos. E hipertrofia, 12 microciclos, ou seja, 12 semanas. Então não adianta eu ir para a academia, fazer um exercício hoje e querer que daqui a 30 dias eu já apareça musculoso, porque isso não vai acontecer. É preciso que tenha um certo tempo para que a gente possa obter esse treinamento. E o último princípio que nós vamos trabalhar aqui é o princípio da especificidade. Ele diz o seguinte, que no treinamento a gente deve fazer as coisas de maneira bem específica ao que a gente vai pretender na performance desportiva. Ou seja, se eu vou fazer um treinamento porque eu quero ganhar massa muscular, então eu tenho que fazer dentro do treinamento uma repetição que vai me ajudar a chegar àquele objetivo. Não adianta eu querer fazer um treinamento para perder peso
e eu achar que eu vou ganhar massa muscular, porque isso não vai acontecer. Então esse princípio diz que a gente deve prezar pela especificidade no treinamento, ou seja, fazer aquilo que se propõe. E ele se baseia em 3 aspectos importantes. Os aspectos metabólico, ou seja, é o sistema de transporte de energia e o cardiopulmonar que eu vou utilizar para que eu possa fazer o exercício correto. Além disso, ele se baseia também no aspecto neuromuscular, ou seja, eu vou fazer um exercício para pegar grandes músculos ou pequenos músculos. Então vai depender do tipo de objetivo que eu quero. E ele se baseia ainda no treinamento, ou seja, que a especificidade do treinamento, quando eu vou começar a treinar, eu tenho que fazer esses exercícios mais gerais para que eu possa assimilar esse tipo de treinamento. À medida que eu for me adaptando a esses treinamentos, eu vou partindo para a parte específica, para que ele venha a crescer, para que eu possa ter melhores resultados. Então, nosso vídeo fica por aqui e obrigado a todos.